podcast De Café em Café, um podcast sobre livros e a vida. Eu sou a Bruna Trovão, jornalista e produtora de conteúdo literário para o Instagram e para o YouTube. E hoje aqui comigo eu recebo a Andresa Schilling. Ela é gestora ambiental formada em letras, mas hoje ela trabalha como bancária, né, Dre? E também como produtora de conteúdo literário aqui para a internet. Seja bem-vinda, muito obrigada por aceitar o meu convite. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui. Estou nervosa, inclusive. Imagina, um bate-papo é como se a gente estivesse tomando um café. Lá no café, Gosto. vamos supor. Você está aí com a sua xícara? Eu estou aqui. Vim com uma xícara especial, inclusive. Tchim-tchim. Xícara nova. Cheia de meme. Cheia De de figurinha. figurinhas de um grupo de amigos que a gente fez. Esse grupo de amigos, a gente se chama de Pícaros Sonhadores, por isso está aqui, os Pícaros Mais Sonhadores. Eu A gente, amei! a gente fez figurinha da gente mesmo. Olha só, cadê a minha figurinha? Olha isso aqui. Isso aqui sou eu. Ai, gente, eu amei essa xícara. Maravilhoso. Menina, me conta, você tem assim como que eu posso definir? Você trabalha com um monte de coisa, tem um conhecimento em várias áreas, né? Então, pelo que eu entendi, você começou ali na gestão ambiental, depois você começou a atuar como bancária, que é o que você ainda faz como sua profissão principal. Mas, até estava ouvindo o seu podcast, nós vamos chegar lá, mas você contou lá que você começou a estudar letras, né, em 2020, foi isso? 2018. 2018. Uhum. E aí, como é que foi isso, assim, essa Pois coisa? E é. aí você trabalha com produção de conteúdo literário, tem um Não, clube de totalmente, leitura. né, atirando para todo lado. Como é que você Mas então, decidiu se formar novamente, voltar a pois é, estudar? foi a melhor coisa que eu fiz, né, na verdade, porque quando eu fiz gestão ambiental, eu fiz porque eu queria fazer alguma coisa, sabe. Mas Sei. não era aquela coisa assim: "Ah, não, vou ter uma graduação para se eu for presa", né, aquela situação, Maravilhoso. mas nunca trabalhei com nada disso. E aí logo depois entrei no banco eu ainda estava fazendo gestão ambiental? Estava, eu formei em 2015, eu entrei no banco em 2014. É o banco estadual daqui, então foi por concurso, né, e de 2014 em 2018 eu conheci a Ju, até então minha vida era só isso, era só o banco. Minha vida pacata, bancária. Mas pra falar a verdade eu não gosto muito não, né, espero que ninguém me ouça aí, mas não gosto muito. Meus chefes e tal, né, mas não gosto muito não. Mas aí em 2018 eu conheci a Ju, foi quando eu estava já fazendo a faculdade de letras, foi no final do ano, e aí eu entrei no clube de leitura dela, o Clube Nuvem, que hoje eu sou coordenadora dele. E Uhum. aí entrei lá, na primeira leitura já eu ganhei o primeiro desafio e tal, e ela perguntou de que cidade eu era, e falei que eu morava aqui em Vitória, no Espírito Santo, aí ela me chamou para fazer parte do clube presencial de leitura dela, o Vórtice. E aí eu fui, Ah. toda nervosa, né. Inclusive é engraçada a história desse dia que foi foi em outubro, se eu não me engano, no final de Uhum. outubro, que era sempre o último sábado, e aí minha tia estava aqui de Porto Alegre, né, porque eu sou de Porto Alegre, e ela estava vindo me visitar, e aí eu falei para minha tia: "Olha só, eu tenho um clube do livro para ir, é muito importante, eu preciso ir". Ela só ia ficar tipo 4 dias aqui, sabe. E aí eu falei para ela: "Mas tu vai comigo então?", só para não deixar ela sozinha, né. E aí eu fui e perguntei pra Ju: "Só que minha tia tá aqui, eu posso levar ela?". Aí levei minha tia lá no encontro do clube e foi na casa da Ju ainda. Olha só, a primeira vez que eu Meu encontro a Ju, Deus. que eu encontrei o pessoal do clube, foi na casa dela carregando minha tia, tiracolo ainda. O que o povo deve ter pensado, né, essa doida chega carregando a tia ainda. Mas foi ótimo. Aí, conhecendo a Ju, eu fui ficando, assim, maravilhada com esse trabalho que ela faz, né. Que, assim, trabalho dos sonhos de todo mundo que gosta de livro, gosta de ler, né.
tudo que eu queria na vida. Só ler mesmo, mas assim, a gente fala assim, mas a gente sabe, né, que por trás tem muita coisa, né, para fazer. E aí, desde então, eu fiquei, né, trabalhando com ela a partir de 2020. Na Bienal de 2019, inclusive, a gente brinca que foi um estágio, né? Porque eu fui também junto com ela e das nossas amigas, acabou que só eu fui e acabou que eu fiquei lá ajudando ela. Então, eu tava lá tirando foto e tal, né? Fazendo mais ou menos o que eu faço hoje. Só que sem ser realmente, né, funcionária dela, vamos dizer assim, né? E aí a gente brinca que foi um estágio, essa Bienal de 2019. Aí em 2020, eu tenho a data, inclusive, Juliana Cerqueira, ó, eu tenho a data, dia 7 de janeiro de 2020. Foi o primeiro dia, foi quando eu comecei a trabalhar com ela. E aí comecei a fazer muita coisa assim, eu faço muita coisa por trás, né? Ajudo ela com e-mail, negociação com o pessoal, né, que quer fazer alguma publicidade, com o pessoal do clube também, né, que inclusive hoje está muito tranquilo, porque é pelo YouTube, né, lá pelo membros do canal. Agora a gente já passou por cada coisa antes que foi em outras plataformas e tinha problema com o desenvolvedor, tinha problema com. Nossa, era problema atrás de problema. Então, assim, a gente vivia apagando incêndio, sabe? Não conseguia focar muito bem nas coisas, né? Mas aí, desde que foi para o YouTube, ficou tudo mais calmo. E aí, além disso, né, só eu vi que você ia fazer uma pergunta, mas só terminar aqui. Além disso, ela eu às vezes, né, também respondia o Instagram do clube, né? Quando tinha o Instagram do clube, que chegou a voltar, mas vai parar de novo um tempinho. Essas coisas. E assim, para quem. É que assim, a gente que está trabalhando com isso, não é minha profissão, não é nem perto do que é o trabalho da Ju. Eu faço como um hobby, né? Apesar de ter vontade que isso chegue para mais pessoas, mas mesmo na etapa que eu tô, que é muito inicial, é muito trabalhoso. Muito, É muito, muito. muito. E a questão parece que você tá só em casa, sem fazer nada, mas assim, primeiro que daí você se cobra de que tudo ali tem que ser conteúdo, né? Então, tanto para ela quanto para principalmente para ela, assim, que daí precisa de mais ajuda, você e uma pessoa para ajudar é uma coisa excelente, é maravilhoso, porque são muitas coisas, e você tem que estar ali na frente da câmera, É, gravando, e aí tem que ter a parte de edição, e aí uma cabeça pensando tudo sozinha é uma coisa assim, uma coisa doida, né? Que as pessoas não é, têm noção, as e pessoas aí não você pode. sabem. Acho que é só sentar aqui e falar e pronto. Exatamente, tem toda a concepção do conteúdo, e aí, não sei se você participa também dessa, eu imagino que sim. Fora a questão de negociação, coisa administrativa, porque quando você trabalha com isso, né, para quem já recebe, faz publi, tem questão de emissão de nota, tem toda uma burocracia por trás que as pessoas nem Sim, imaginam. Hoje a produção de conteúdo é de fato uma profissão. É uma sim. empresa, assim, você pode ter uma empresa com funcionários, com parceiros, com estagiário, com, Uhum. né, terceirizados, enfim. Mas muito legal. Eu lembro de você, Andresa, se eu não estou enganada, você foi para a Bienal de 2022, né? Ano passado, aham. Isso, é. E aí, por coincidência, eu fui no mesmo dia que a Ju estava no stand da Esquilo, Uhum. fazendo um talk lá, uma conversa. E aí eu, tipo, tava, meu Deus, eu amo a Ju, e eu não lembro quem mais que tava lá A com Bárbara e a elas. Aninha. O Paulo, acho que eu fui no dia do Ah, tá, eu achei Paulo. que estava falando do grupinho da Ju ali, né. Não, mas realmente Ah, estava o mas Paulo e o Gui Pinto? Não, o Gui era ele, eu acho. Mas eu consegui ver tão pouco, assim, porque estava, tipo, muito cheio, não Era tinha muito lugar para cheio, estava. sentar, e eu estava com horário para ir embora. Mas, assim, eu lembro que eu vi, assim, eles de longe, eu tietei, ai, assim, fiquei, ai, meu Deus, olha lá, eu estava com um amigo meu, falei, meu Deus, é a Ju, a Andresa, o Paulo. Foi super legal, eu amei. E só não consegui falar com vocês por conta que só quem foi para a Bienal sabe, né? A Nossa, loucura que é aquilo. o que que estava aquele lugar no ano passado, meu Deus do céu. Meu Deus, não Deixa eu só tinha.
E assim, então eu acho muito legal que você consegue conciliar é uma como se fosse uma gerente, né, ali por trás de toda a da empresa ali da Ju. E assim, como é para você conseguir como você consegue trocar essa chavinha bancária, aí produtora de livro, e aí produtora de podcast, como é que é? Então, esse negócio do podcast, vou te falar, né, como é que foi isso, porque isso foi inclusive antes de eu trabalhar com a Ju, se eu não me engano, foi 2020, não, eu já estava trabalhando com a Ju, acho que Já foi no meio da pandemia. Mas enfim, eu meu amigo tem esse amigo que faz junto comigo o podcast, o Ricardo Nespoli, e ele gosta muito de fazer podcast. Ele começou a fazer podcast na quarentena, e aí desde então um podcast atrás do outro. E a gente conversando, ele gosta muito de Agatha Christie, a gente falou, a gente podia fazer um, né, para falar sobre a Agatha. E aí foi que a gente começou a fazer esse podcast. A gente lia os livros e ia comentar sobre os livros. E era muito legal, assim, né? E já quando eu comecei a fazer letras, né, que foi algo que eu mesma assim escolhi e falei, não, agora eu vou fazer um negócio que eu quero, né? Diferente de como foi de gestão ambiental. E aí dá para perceber assim, o jeito que a gente estuda é diferente quando a gente quer, sim. sabe? E aí eu já percebi que assim, poxa, eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso, né? E aí quando eu fui para trabalhar com a Ju também, eu acho que eu não falei, mas também eu ajudo ela com os conteúdos, né? Com às vezes roteiro de alguma resenha, com alguma tag, alguma coisa assim, ou às vezes ideia de podia fazer um Reels daquele jeito, né? Às vezes eu mando para ela no Instagram, né, umas ideias aí. E aí, além disso, né, fui também fazer esse podcast, então assim, eu pensei, nossa, eu queria só fazer isso. Então, para mim, não tem muito essa de virar a chavinha de bancária para outra coisa, para podcaster, para produtora de conteúdo, né? Não, não tem. É mais uma coisa assim, deu o horário do banco, acabou. Não, Ai, que gente, olha, gostoso. eu assim, sou muito agradecida, né, pelo banco, porque com certeza, né, é o que me paga a vida. Mas assim, eu quero muito conseguir um dia ficar só nessas outras coisas, sabe, trabalhando com essa parte literária. Vou começar também agora a fazer revisão, não sei em que tempo do meu dia eu vou encaixar isso, mas O que que se faz da meia-noite às 6? não, exatamente, eu tenho esse tempo. Ai, gente, mas é uma doideira mesmo. E aí, assim, você tem o podcast da Agatha Christie que você fala lá sobre os livros, tal. Eu escutei o piloto, escutei o primeiro episódio. Eu, particularmente, só li um livro da Agatha Christie. Qual? E aí, no final do nosso, que foi o Mistério no Caribe, né? Se eu não estou esquecendo do título. E daí, no final desse nosso episódio, eu quero que você me indique o próximo livro que eu vou ler da Agatha Christie. Hum, E aí eu vou contando como que tá sendo e tal. então tá. É, agora, fora o podcast, você também tem um clube de leitura seu, para chamar Tenho, de seu, e para que chamar eu de meu. participo. É verdade. Eu sou uma péssima participante, porque um monte de tarefa eu não fiz, eu li o livro, eu amei. Eu me inscrevi para o próximo mês, para esse mês, né? Que já estamos no segundo livro, mas eu sou uma péssima participante, então vamos relevar e falar assim do clube, como é que ele surgiu. Eu achei incrível, gente, porque chama Another Good Book, e é um outro bom livro, né? Assim, essa tradução tá Uhum, certa? isso. E são só livros em inglês, e aí a gente conversa em inglês no Telegram, né? O máximo que a gente consegue, eventualmente acaba saindo alguma coisa em português ali, mas o máximo em inglês. Todas as tarefas são em inglês, e a ideia é que a gente treine, né, Ai, tô com a Juliana na cabeça, né, Adri? Mas assim, como é que surgiu isso? Então, isso na verdade, aí falando na Ju, né, eu já vinha conversando com a Ju há algum tempo, né, porque ela tem o Clube Nuvem, né, que é esse clube de leitura, que já tá aí desde 2018, né, como eu estava falando. E aí eu já tinha falado com ela, a gente podia fazer um negócio diferente, talvez um clube assim para ler em inglês, tal, porque ela também é formada em letras em inglês, né? Ela também já deu aula e tal, então
a gente pensou que poderia dar certo. E aí, no começo desse ano, falei, não, agora vai, agora eu vou começar a fazer alguma coisa, porque eu pensei assim, tem que começar a ir seguir o rumo que eu quero, Sim. né? Porque a gente já sabe, né, aquele nosso segredo aí do banco, né? Então eu vou seguir o outro rumo aí, né? Vamos ver se dá certo. E aí eu falei com ela falou, então vamos. E ela, primeiramente, ela topou. Inclusive, no primeiro bannerzinho que a gente fez para botar no Instagram, tinha a carinha dela também. E aí falava, né, que ela também seria professora lá no clube e tal. E aí, só que chegando, tipo, na hora, sei lá, foi tipo uma semana antes, eu acho, de começar o negócio. Ela falou, não vou conseguir, não vou conseguir. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer sozinha? Eu vou chegar lá na frente das pessoas e eu vou ter que falar sozinha? As pessoas Porque vão você é esperar um negócio de tímida? mim? Eu sou muito tímida. E aí eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe? As pessoas vão esperar alguma coisa de mim. E eu sou muito assim, eu não sou muito confiante, sabe? Eu fico pensando, tipo, não, mas o que as pessoas vão querer comigo? O que as pessoas vão querer me ouvir? Então eu Quem não ficava é, muito né? assim. E aí, meus amigos, inclusive, né, eles aqui, eles falaram: não, vai sim, a gente vai te apoiar, vamos todo mundo. Aí teve até uma lá que nem falava inglês, ela entrou também só para ajudar, apoiar, né? E aí comecei. Aí foi em fevereiro, primeiro mês, Deste porque ano? deste ano, aham. E aí fui eu Olha. sozinha, aí falei com a Ju, né, que deu tudo certo, sobrevivi e que tinha sido muito legal, né, e que a gente ia então continuar, né, eu queria continuar mesmo. E aí hoje em abril já é o terceiro mês de clube. E, claro, tem umas pessoas assim como a Bruna, que não fazem todas as tarefas, mas assim, eu fico às vezes até preocupada com as pessoas. Eu penso, nossa, será que as pessoas não estão gostando? Será que tá faltando alguma coisa, outra coisa? Porque a Bruna pode até falar que às vezes eu boto lá no grupo, tipo, vamos escolher junto o livro do próximo mês. Fala se tá bom, se tá ruim, fala, porque eu quero saber se as pessoas estão gostando ou não, né? O que as pessoas gostariam de ter mais no clube ou não, né? Porque eu acho que uma das coisas, assim, vamos dizer, melhores, é, que assim, algumas pessoas já chegaram a me falar, é que no final, né, para quem ainda não sabe, tem um texto, uma produção de texto que as pessoas fazem e me mandam para corrigir, eu devolvo corrigida e comentada, né? E aí as pessoas gostaram muito disso, né? Quem fez. E aí eu fico pensando, será que quem não fez está gostando? Será que está faltando alguma coisa? Será que podia mais alguma coisa, né? Porque a gente sempre fica pensando como melhorar as coisas, né? Mas é uma ideia, assim, super eu achei super inovadora, porque eu nunca tinha visto nada do tipo, né. Claro, eu já participei do Lovers, da Bárbara, inclusive eu sou muito fã dela. E, nossa, eu consumo muito conteúdo literário, né, e assim, eu sempre li em inglês, sempre assim, depois que eu acho que do colegial, que acho que foi quando eu amadureci um pouco mais o inglês, e depois quando eu fui para a faculdade eu fiz um mês de intercâmbio, e aí eu fui pegando mais, assim, porque na escola a gente lia, né, no colegial e tal, eu fazia aula de inglês, então acabava que você lia alguma coisa, mas na faculdade, de fato, foi quando eu comecei a ler romance em inglês e me aventurar mais, mas eu nunca tinha visto um clube de leitura em inglês. E, enfim, eu gostei muito, tô participando. Teacher, eu prometo que eu vou entregar minha lição de casa. Mas eu li o livro, eu li o livro. Ah, que bom, é o mais importante, assim, porque uma coisa também que eu acho é que, assim, a ideia é treinar o inglês, praticar, né, para quem não, talvez não tenha uma outra forma de Sim, praticar, mas é para ser uma coisa divertida, sabe? Então, por isso até eu escolho uns livros mais sim. fáceis, mais legais, tal, né? Não muito maçante, para ser divertido. E para quem não conhece, dá para, enfim, participar, daí depois a gente pode até falar no finalzinho, você pode até orientar quem gostaria de participar, né, como Uhum. que as pessoas podem fazer, mas é legal porque no primeiro encontro do mês, a gente lê, faz uma leitura conjunta, então cada um lê, né, quem vai se colocando à disposição ali vai lendo uns trechos do primeiro capítulo,
Na verdade, não é só do primeiro, né? É durante Depende do uma tamanho do hora. livro, isso, é. Então a gente vai lendo. E assim, apesar de eu ter sentido dificuldade de escutar e ler ao mesmo tempo, é uma coisa boa porque a gente, para quem já fez intercâmbio, acho que vai ficar mais claro isso. Você nunca vai para um país ou conversar com qualquer pessoa, seja numa empresa, enfim, em outra língua, principalmente no inglês, e vai ter o mesmo sotaque, aquele que você está aprendendo na escola. Sim. Não vai ser Uhum. assim. Então Não. você vai lá, vamos supor, eu fui para Londres, eu conheci gente russa, canadense, italiana, né? E assim, Indiano, né, também tem um sotaque todo mundo tem forte. sotaque. Uhum. Então, assim, por mais que a gente tenha, para compreender, eu tive que reler o primeiro capítulo e tal, para pegar os detalhes, você escutar um pouco do livro já é muito legal e já treina muito. E os livros que a Andressa escolhe são livros gostosos, né? Então, a gente lê um romance, agora um romance romântico, é uma comédia romântica ali, e aí agora nesse mês vai ser um thriller, né? Se eu não me engano, não comecei ainda. Inclusive tu faltou no sprint, né, de leitura. Era aniversário da minha mãe. É Eu tenho verdade, uma ela boa tá desculpa. desculpada. Mas nossa, esse livro eu comecei, eu fiquei vermelha no sprint lendo ele. Eu começou assim, eu pensei: "Meu Deus, isso é thriller ou é hot?" Verdade. Ai, já me Aham. interessei, acho que eu vou começar hoje. Depois tu fala, vê se é thriller ou é hot aquilo. E é legal porque, assim, nesses grupos, quem já participou de grupo, de leitura, assim, mesmo que online, sabe que é muito gostoso, porque você acaba fazendo amizade, né, impossível, você tá ali comentando, vendo tudo. Eu tô participando atualmente de um outro clube de leitura da Bia, que é uma menina que eu conheci no TikTok, e a gente se fala o dia todo, assim, não eu só, eu e a Bia, as meninas do grupo, então tem quase, sei lá, 150 pessoas ali, claro que nem todos conversam, mas é legal que com vocês também, com você eu falo mais do que com as pessoas do Another Good Book, mas enfim, a gente acaba criando uma amizade, e acho que isso fortalece também a leitura, né? Porque Não, é você pensa ótimo. assim, tem outras pessoas lendo. Não, vou fazer de novo a propaganda da minha caneca, ó. Eu conheci eles no Clube Nuvem, da Ju. Ah, eu quero ser amiga de vocês. Vem ser amiga da gente. Lembra que eu falei que eu estava viajando semana passada? Foi no aniversário de uma delas aqui, que eu fui, e foi outros também. Foi tipo o encontro dos pícaros, né? Que a gente chama pícaros sonhadores. São, acho que, Ah, 11 pessoas, um grupo de 11 pessoas que a gente saiu de um clube de leitura também. e quais são os planos, assim, a partir de agora com o podcast, com o clube? Você pensa em Conquistar o mundo. continuar? A ideia, Ah, assim, é focar, é ter só isso como profissão, é trabalhar com sim, conteúdo literário, que os é. seus chefes não te escutem. Que não me escutem, mas a ideia é essa. A ideia é essa. Eu pretendo, olha, vou te falar assim, uns 3 anos no máximo, conseguir, algo assim. Pretendo. E aí seria o podcast mesmo, o Another Good Book, aí eu trabalho com a Ju também, que agora, inclusive, ela tá grávida e aí tá meio parado mesmo, né, por causa desse período, mas depois, né, hoje mesmo a gente estava falando, né, que a gente fala todo dia também. Aí ela falou: "Não, vamos, a gente vai voltar, né, vamos voltar", eu falei: "Vamos, tem que voltar, tem que voltar". E E aí, você pensa em além disso, escrever também? olha, eu já pensei, eu já comecei a fazer o mesmo curso que a Ju fez com, não sei se já ouviu falar, o Moisés do Já. AME. Uhum. Então, pois é, comecei a fazer o mesmo curso lá com ela, mas eu não estava dando conta de fazer as tarefas, porque era muito conto para escrever. E aí a gente Uhum. escrevia um conto e aí tinha que fazer a versão B daquele conto, a versão C, já tinha um outro conto por cima, mas a gente tatuou essa pena aqui, a Ju também tem uma pena dessa, porque a gente estava tipo: Aqui, "Nossa, ó. somos escritoras", sabe. Dá Lê, pra ver? dá, que linda. Mas que assinatura é essa? A tua? Do meu avô. Ai, que lindo. E aí, né, eu pensei: "Não, vou botar aqui na minha mão esquerda, que é que eu escrevo e tal, né". Mas disso só saiu um conto até agora, nada mais. Mas quem sabe um dia, né. Mas aí, então, como eu estava dizendo, tem também a parte de revisão, que agora é em abril, vou começar a revisar o livro da Marília MFG Ramos, não sei se tu conhece, de White Hill.
legal. É o livro novo dela. E aí tô esperando ela passar para mim, tava passando por leitura crítica e tal, e ela disse que agora em abril vinha para mim, né, para revisão. E aí, além disso, tem as aulas em inglês também que eu dou, né? Aulas de inglês. Caraca, você dorme? Algum... É Você uma dorme, você pergunta come? boa. É. Não, direto eu tô comendo assim, ó, assim, na frente do computador, desse jeito. É. Exatamente. Não, eu não sei como eu dou conta também, é muita coisa e... Não, então ainda tem uma as- filha, né? é, é Não, não tudo vou tem dizer que que eu fazer não tenho enquanto tá também, na mas a minha escola, é de né? 4 patas, né? Que também é um filho, né? Vamos combinar. É, Mas pelo menos não fala. pelo menos isso. Ai, obrigada, Adri. Eu queria agora que você, né, te perguntar qual o seu gênero literário preferido. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você me indicasse um livro aí. Me indicasse um livro da Agatha Christie, mas eu também queria que você indicasse um para qualquer outra pessoa que estiver nos ouvindo para ler, seja da Agatha Christie, seja de outro gênero, enfim. Então vamos lá. O gênero que eu mais gosto, eu tô olhando para a tela, mas olhando a minha estante atrás, né, pela tela. Eu acho que eu fico um pouco dividida entre ficção científica Uhum. e suspense, thriller, policial, sabe? Mas eu acho ainda que eu vou para ficção científica. Acho que é. Aí é muito difícil escolher um só, né? E é mais fácil, eu acho, de falar o que, que eu não gostaria, que é mais fácil. Porque, por exemplo, né, agora já vou responder mais coisas numa pergunta só. Eu não gosto muito de biografia. Até hoje eu só li a biografia da Hum. Agatha. Curiosidade aí. Porque a Agatha, eu fiz meu TCC sobre ela, né? Então eu li a biografia por Ah, causa disso. olha, E entendi. agora sobre o livro da Agatha, que eu vou te recomendar. As pessoas recomendam muito E Não Sobrou Nenhum e O Assassinato de Roger Ackroyd, né? Que são os mais conhecidos, eu acho que eles realmente são muito bons. Mas para não ficar nesses dois aí, que são os mais conhecidos, vou te falar Os Crimes ABC. Eu gostei muito dele. É muito bom. Tá, então esse é uma das minhas próximas leituras aí desse mês, né? E eu queria que você indicasse agora como porque é uma tradição aqui no podcast, Uhum. todo mundo que vem indica. E o engraçado é que cada pessoa que eu entrevistei, cara, é, assim, é surreal como muda de pessoa para pessoa, né? Então, uma pessoa indicou um livro que fala mais sobre meio ambiente, aí o outro indicou um livro que ainda nem saiu, um episódio que nem saiu, indicou um livro escrito por um padre. Nossa, gente, é muito diferente. E a sua? Quero saber a sua dica aí. Então, eu vou indicar Recursão, do Blake Crouch. Recurso. Olha, É, já ficção leu? científica? Aham. Nunca. Ele é perfeito. Eu só não pego ele para te mostrar aqui porque eu fiz o erro de emprestar esse livro ano E nunca passado. mais vou. Nunca mais voltou e eu assim, não sei se um dia eu vou ver ele de novo e não tem para comprar na Amazon e eu tô assim, o que que eu vou Por fazer que da minha não? vida? Não tem a edição física mais, não sei por quê. Acho que não estão mais Pararam de fazendo. imprimir. É, É. Será que não tem na estante virtual? pode ser, verdade. Pode Só ser. que assim, o meu tinha as minhas marcações, Ai, sabe? nem fale. Ai, mas eu emprestei justamente por quê? Porque a pessoa falou: "Ai, que eu não gosto de ler, mas eu queria muito querer ler, né, gostar de ler e tal. Ai, me indica um negócio que vai ser bom, que eu vou gostar". Eu falei: "Ah, Recursão, não tem como não gostar. Até quem não gosta de ler vai gostar", porque ele é muito visual, assim, sabe, ele é tipo, é ficção científica, mas tem ação junto, então a gente consegue ler e ver um filme na nossa cabeça, sabe. Que Então ele é ótimo legal. para quem não eu já indiquei várias vezes para quem nem lia e aí começou a ler, sabe, por causa dele. Verdade. Eu vejo muito Paulo Hatz indicar esse livro e como eu não sou muito de ler ficção científica, eu só passo, né? Assim, tipo, ai, tá bom. Já sei que ele indica esse. Aí, mas nossa, agora mais uma pessoa. Ai, vai me dar uma vontade de ler. Ai, mas Eu eu tenho tenho uma 70 livros. figurinha, inclusive, uma figurinha que eu tô assim com o livro de recursão e tá assim, e aí fala assim: "Você já ouviu a palavra de recursão hoje?" Ah, muito bom. Porque de tanto tem uns livros que a gente, né, faz aquela Tem. panfletagem assim. Aham.
E não dá uma dor quando alguém fala: "Não gostei. Ai, não foi bom. Dá. Ai, Não, lê de novo, tá lendo errado. tá lendo errado", isso mesmo. Não, mas é isso aí, cada um tem sua visão, não tem jeito. Não, com Mas certeza. muito obrigada por você ter hoje é domingo de Páscoa que a gente tá gravando, esse episódio muito provavelmente vai, para o ar entre o final de abril e o começo aí de maio, mas hoje é domingo de Páscoa e a Andresa conseguiu colocar esse tempinho aí pra gente, então muito obrigada por participar, Ai, adorei o obrigada por bate-papo. convidar, eu adorei. Ai, foi muito legal. Obrigada. E assim, eu vou fazer as tarefas, tá? Prometo. Obrigada, por favor. Um beijo, Dre. Beijo.